Numa casa de luxo, uma madrasta arranca o medalhão do pescoço de uma criança e diz que ela não merece nada. Por trás das paredes impecáveis, começa um ciclo cruel de humilhações, vigilância e silêncio. Mas uma assistente decide agir e registra cada detalhe com provas, laudos e coragem. O que era invisível se transforma em denúncia, e a proteção de uma infância começa com um clique oculto. Na cobertura triplex do edifício mais exclusivo do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, um grito infantil cortou a quietude da manhã ensolarada. Por favor, tia Lúcia, me devolve. Era da minha mãe. Sofia Mendonça, de apenas 7 anos, tentava alcançar um medalhão dourado, que Lúcia Pimentel, sua madrasta, segurava acima da cabeça, com um sorriso malicioso nos lábios perfeitamente maquiados. A mulher esposa de Gustavo Mendonça, há apenas 8 meses, balançava a joia como se fosse um brinquedo. Esse tipo de bijuteria barata não combina com a filha de um dos maiores empresários do país. Querida, disse Lúcia com sua voz doce que contrastava com o olhar frio, você precisa aprender a se portar como uma Mendonça de verdade, não como a filha de uma funcionária que conquistou seu pai. Sofia continha as lágrimas. O medalhão com a foto de sua mãe Yara era sua lembrança mais preciosa, desde que ela havia partido após uma enfermidade grave, 2 anos atrás. Fleur havia sido secretária executiva de Gustavo antes de se tornarem um casal, fato que a atual esposa nunca deixava de mencionar com desdém. A dona Yara me deu antes de... Sofia hesitou, as palavras presas na garganta. Antes de nos deixar para sempre, completou Lúcia com falsa compaixão, pois agora eu sou sua mãe. E digo que você não merece nada disso. Com um movimento brusco, Lúcia arrancou a corrente do pequeno punho que ainda tentava segurá-la. Sem perceber, foi capturada pelas discretas câmeras de segurança instaladas nas áreas comuns da cobertura, equipamentos que Gustavo havia implementado, mas raramente monitorava devido à sua agenda sobrecarregada. Tia Lúcia, por favor, implorou Sofia, deixando finalmente as lágrimas escorrerem. É mãe Lúcia para você. E pare de chorar. Mendonças não choram em público. A discussão foi interrompida pela chegada de Cecília Fontes, a governanta contratada há 15 anos pela família Mendonça. Mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque discreto. Cecília tinha sido peça fundamental na criação de Sofia desde bebê. Bom dia, Dona Lúcia. Bom dia, Princesa Sofia, cumprimentou Cecília, notando imediatamente os olhos vermelhos da menina. Está tudo bem por aqui? Perfeitamente, respondeu Lúcia, guardando rapidamente o medalhão no bolso de sua calça de alfaiataria importada. Sofia estava tendo uma crise de birra. Você sabe como crianças podem ser dramáticas. Cecília observou a cena com atenção. Nos últimos meses, desde que Lúcia se mudara para a cobertura após o casamento relâmpago com Gustavo, o comportamento de Sofia havia mudado drasticamente. A menina, antes alegre e comunicativa, agora quase não falava, perdera peso visivelmente, e seus desenhos coloridos haviam dado lugar a traços escuros e sombrios. Sofia, que tal tomar seu café da manhã? Fiz aquelas panquecas com calda de goiaba que você adora, sugeriu Cecília, estendendo a mão para a criança. Antes que Sofia pudesse responder, Lúcia interveio. Ela já tomou seu café, um copo de leite desnatado e uma torrada integral. Precisamos controlar a alimentação dela, Cecília. Não quero que minha enteada desenvolva problemas de peso. Sofia, que sempre tinha sido uma criança de peso adequado, olhou para o chão. Seu estômago roncou audível o suficiente para Cecília escutar. Com todo respeito, Dona Lúcia, as panquecas fazem parte da rotina nutricional que o Dr. Maurício, nutricionista da família, estabeleceu para Sofia. Agora sou eu quem decide a rotina desta casa. Cecília, retrucou Lúcia, o sorriso de cortesia dando lugar a uma expressão dura. Ou você esqueceu quem é a senhora Mendonça agora? Antes que a situação escalasse, o interfone tocou. Era Gustavo avisando que chegaria em 1 hora para almoçar com a família, algo raro em sua rotina frenética como CEO da Mendonça Incorporações, uma das maiores construtoras do país. Meu amor, exclamou Lúcia ao telefone, sua voz transformando-se em mel.
Que surpresa maravilhosa! Estamos te esperando para o almoço. Sofia está ansiosa para ver o papai, não é, querida? Ao desligar, virou-se para Cecília com um olhar gélido. Prepare o almoço predileto de Gustavo. E quanto a você, Sofia, vá se arrumar. Quero você impecável quando seu pai chegar. Nada de choramingas ou reclamações, entendeu? Sorria e mostre como somos felizes. Sofia assentiu mecanicamente e caminhou em direção ao seu quarto, recentemente redecorado por Lúcia, em tons de rosa e branco que a menina detestava. O quarto acolhedor com temática de oceano que sua mãe havia criado não existia mais. Cecília acompanhou a criança com o olhar, notando seus ombros caídos e passos hesitantes. Quando Lúcia saiu da sala em direção à suíte master, a governanta aproximou-se de Sofia. Princesa, você realmente não está com fome? Sofia olhou para os lados, assegurando-se que estavam sozinhas, e sussurrou. Tô com muita fome, Ceci, mas a tia Lúcia disse que vou ficar gorda e feia se comer demais. Cecília sentiu um nó na garganta. Venha comigo à cozinha, rapidinho. Ninguém vai saber. Na cozinha, enquanto Sofia devorava uma panqueca, Cecília notou como suas mãos tremiam. A governanta observou mais de perto. Olheiras profundas, cabelo antes brilhante agora sem vida. E a constante vigilância da menina, que a cada som se sobressaltava e olhava para a porta. Sofia. Querida, está tudo bem entre você e Dona Lúcia quando estão sozinhas? A menina congelou, o garfo a meio caminho da boca. Não posso falar sobre isso, Ceci. É segredo de família. O som de saltos se aproximando fez Sofia engolir rapidamente o último pedaço de panqueca. Lúcia entrou na cozinha, agora vestida com um elegante vestido vermelho. O que está acontecendo aqui? Perguntou sua voz perigosamente calma ao ver o prato com restos de panqueca. Eu insisti para que Sofia comesse algo mais substancial. Dona Lúcia, respondeu Cecília, posicionando-se sutilmente entre a madrasta e a criança. Crianças em fase de crescimento precisam de nutrição adequada. Lúcia estreitou os olhos, sua máscara de gentileza completamente abandonada. Você está ultrapassando seus limites, Cecília. Cuidar de Sofia é minha obrigação agora, não sua. Seu trabalho é manter esta casa funcionando, não questionar minhas decisões familiares. Com todo respeito, trabalho para o Sr. Gustavo há mais tempo que a senhora está nesta casa, respondeu Cecília com firmeza. E minha preocupação é com o bem-estar de Sofia. Bem, talvez seja a hora de discutirmos seus deveres com Gustavo, ameaçou Lúcia. Tenho certeza que ele valorizará minha opinião sobre o funcionamento de nosso lar. O som do elevador privativo anunciou a chegada de Gustavo Mendonça, alto de cabelos grisalhos nas têmporas, que lhe conferiam um charme maduro aos 42 anos, entrou sorrindo, embora os olhos demonstrassem o cansaço de quem vivia entre reuniões e viagens de negócios. Papai, exclamou Sofia correndo para abraçá-lo. Minha princesinha, Gustavo a ergueu nos braços. Como está a garota mais importante da minha vida? Ela está ótima, amor, interrompeu Lúcia, aproximando-se para beijá-lo. Acabamos de ter uma manhã maravilhosa juntas, não é, Sofia? Sofia hesitou, olhando brevemente para Cecília, que permanecia em silêncio. Sim, papai, murmurou a criança, sem conseguir olhar nos olhos do pai. Gustavo franziu levemente o senho, percebendo algo diferente na filha. Mas logo foi distraído por Lúcia, que entrelaçou seu braço ao dele, guiando-o para a sala. Vamos almoçar, querido. Você precisa nos contar tudo sobre a reunião com os investidores de São Paulo. E depois, que tal passarmos a tarde juntos, como uma família de verdade? Enquanto o casal se afastava, Cecília trocou um último olhar com Sofia. A governanta tomou uma decisão naquele momento. Algo precisava ser feito. Aquela criança estava sofrendo bem debaixo do teto de seu próprio pai, e ela não ficaria de braços cruzados. Passaram-se 3 semanas desde o incidente do medalhão, e a situação na cobertura dos Mendonça apenas deteriorava. Cecília observava com crescente preocupação o estado físico e emocional de Sofia. A menina, antes vibrante e tagarela, agora se movia como um pequeno fantasma pelos corredores luxuosos, sempre atenta aos passos de Lúcia. Durante o café da manhã de domingo, Gustavo, excepcionalmente em casa, folheava distraidamente a seção de negócios do jornal
enquanto Sofia cutucava sem interesse um pedaço de fruta. Sofia, coma direito, repreendeu Lúcia com um sorriso forçado. Seu pai está em casa hoje, vamos mostrar nossos bons modos. Desculpe, murmurou a menina, colocando um pequeno pedaço de mamão na boca. Gustavo baixou o jornal e observou a filha. Princesa, você está muito magrinha. Não anda com apetite? Antes que Sofia pudesse responder, Lúcia interveio. É só uma fase, amor. Falei com a pediatra dela por telefone. Doutora Ana Beatriz disse que é normal crianças passarem por períodos assim. Cecília, que servia o café, franziu o senho. Sofia não visitava a doutora Ana Beatriz há meses e a última consulta havia sido cancelada por Lúcia, alegando incompatibilidade de agenda. Na verdade, Senhor Gustavo, começou Cecília cuidadosamente, acho que seria bom marcar uma consulta presencial com a doutora Ana Beatriz. Sofia não tem dormido bem e... Cecília, cortou Lúcia, não se intrometa em assuntos familiares, por favor. Gustavo, incomodado com a tensão, consultou o relógio. Tenho uma videoconferência em meia hora com investidores chineses. Mas prometo que depois passamos um tempo juntos, princesa, ok? Disse beijando o topo da cabeça de Sofia antes de se retirar para o escritório. Assim que Gustavo saiu, o semblante de Lúcia transformou-se. Você está tentando me desmoralizar diante do meu marido, Cecília. Dona Lúcia, estou apenas preocupada com Sofia. Ela perdeu peso, não dorme direito, está sempre assustada. Bobagem. Você está vendo problemas onde não existem porque não aceita. E minha presença nesta casa. Sofia está ótima sob meus cuidados. Naquele momento, o celular de Lúcia tocou. Era sua amiga Débora, chamando para um brunch de última hora no Country Club. Após desligar, Lúcia ajustou seu vestido Chanel e pegou sua bolsa Hermès. Vou sair. Sofia ficará no quarto estudando inglês. Ela não deve comer nada além de uma fruta até o jantar, entendeu? É um castigo por sua falta de apetite no café. Quando Lúcia saiu, Cecília aproximou-se de Sofia, que mantinha os olhos fixos no prato. Sofia, querida, podemos conversar? A menina ergueu o olhar cautelosa. A tia Lúcia não gosta que eu fale quando ela não está. Mas ela não está aqui agora e estou preocupada com você. O que acontece quando ficam sozinhas? Sofia hesitou, brincando nervosamente com a barra da camiseta. Tia Lúcia diz que sou um fardo para o papai, que ele casou com ela porque se arrependeu de ter casado com a minha mãe, que era só uma empregada que deu golpe nele. Os olhos de Cecília se arregalaram. Sofia, isso não é verdade. Seu pai amava muito sua mãe. Tia Lúcia também esconde minha comida. Diz que estou gorda e que meninas gordas não são amadas. Sofia respirou fundo. E ela me deixa no closet escuro quando faço algo errado. No closet escuro? Por quanto tempo? Não sei. Às vezes parece muito tempo. Até eu prometer que vou ser uma menina melhor. Sofia encolheu os ombros. Não conta pro papai, Ceci. A tia Lúcia disse que se eu contar ele vai me mandar para um internato longe porque vai perceber que sou um problema. Cecília sentiu uma indignação fervilhar em seu peito. Ajoelhou-se ao lado da cadeira de Sofia e segurou suas mãozinhas. Sofia, me escute. Você não é um problema. Você é uma criança maravilhosa. E seu pai nunca, jamais mandaria você para longe. Mas o papai sempre acredita na tia Lúcia. Ele diz que ela só quer o melhor para mim. Nesse momento, Cecília tomou uma decisão. Precisava documentar o que estava acontecendo e obter provas concretas para apresentar a Gustavo. Ele era um homem justo, mas cegamente apaixonado por Lúcia e sobrecarregado pelo trabalho. Na segunda-feira seguinte, durante seu dia de folga, Cecília procurou Rogério Cardoso, advogado que havia ajudado sua família anos atrás. Em seu pequeno escritório no centro do Rio, ela expôs a situação. O que você descreve são sinais claros de abuso psicológico e negligência, afirmou Rogério após ouvir atentamente. Mas acusar a esposa de um homem poderoso como Gustavo Mendonça, sem provas sólidas, pode se voltar contra você. Então me diga como conseguir essas provas. Primeiro, documentação. Registre tudo: datas, horários, incidentes, mudanças de comportamento da criança. Segundo, evidências físicas. Fotos de alimentos descartados, mudanças no peso, qualquer marca física se houver. Terceiro,
Testemunhos profissionais, médicos, professores, qualquer pessoa que tenha contato regular com Sofia. E sobre gravações. A cobertura tem câmeras, mas Gustavo raramente verifica. Legalmente complexo, mas quando se trata de proteger uma criança, Rogério ponderou. As câmeras nas áreas comuns são propriedade do pai. Portanto, não há expectativa de privacidade. Você poderia instalar microcâmeras adicionais? Discretamente apenas nas áreas comuns. Tenho um sobrinho que trabalha com segurança eletrônica. Perfeito. Microcâmeras ativadas por movimento, com envio à nuvem para evitar que alguém apague as evidências. Nos dias seguintes, Cecília implementou o plano. Com a ajuda discreta de seu sobrinho Rafael, instalou pequenas câmeras em pontos estratégicos da cobertura. Sala, cozinha, corredor principal. Todos espaços comuns onde não havia expectativa de privacidade. Paralelamente, começou a documentar meticulosamente cada incidente. Notou que Lúcia frequentemente jogava fora as refeições preparadas para Sofia quando ninguém estava olhando. Registrou o horário em que a menina era enviada para o quarto sem jantar, muitas vezes por infrações triviais como derramar água ou demorar para responder uma pergunta. Uma semana depois, Cecília conseguiu marcar uma consulta com a doutora Ana Beatriz, alegando para Lúcia que era apenas um check-up de rotina. Na consulta, sem a presença da madrasta, a pediatra ficou alarmada com as mudanças na saúde de Sofia. Ela perdeu quase 3 quilos desde a última consulta. Está com sinais claros de estresse crônico e ansiedade, observou a médica examinando a criança. Sofia, você tem se alimentado bem? A menina olhou para Cecília antes de responder. Às vezes não tenho permissão para jantar, respondeu em voz baixa. A doutora Ana Beatriz franziu o senho e fez mais algumas perguntas cuidadosas. Após o exame, chamou Cecília para uma conversa reservada. Como médica, tenho obrigação legal de reportar suspeitas de maus tratos, explicou. O que vejo são sinais preocupantes de negligência nutricional e trauma psicológico. Doutora, estamos coletando evidências para apresentar ao pai dela. Ele é um homem bom, mas foi completamente envolvido pela atual esposa, explicou Cecília. Se a senhora puder documentar oficialmente essas observações, prepararei um relatório detalhado e quero ver Sofia novamente em uma semana. Se a situação continuar ou piorar, terei que notificar o conselho tutelar. Na mesma semana, Cecília entrou em contato com o professor de artes de Sofia, Juliano Martins, que dava aulas particulares na residência. Mostrou a ele alguns desenhos recentes de Sofia, predominantemente em tons escuros, com figuras sombrias e uma recorrente imagem de uma criança sozinha em um espaço pequeno e escuro. Houve uma mudança drástica no padrão cromático e temático, confirmou Juliano. Nos primeiros meses após a perda da mãe, Sofia usava cores vibrantes, desenhos de céu, mar, sua família. Agora há um predomínio de figuras isoladas. Espaços confinados, tons escuros, são indicadores clássicos de trauma emocional. Cecília também conversou discretamente com Teresa, a cozinheira, que confirmou as instruções contraditórias de Lúcia sobre a alimentação de Sofia e o descarte frequente de refeições nutritivas preparadas para a criança. Dona Lúcia me manda preparar pratos elaborados quando o Sr. Gustavo está em casa, mas joga a comida fora quando ele sai. Já a vi colocando o jantar de Sofia no lixo e dizendo que a menina recusou comer, revelou Teresa. Enquanto isso, as microcâmeras começavam a captar evidências perturbadoras. Em uma noite, com Gustavo viajando a São Paulo, Lúcia foi filmada gritando com Sofia por ter deixado um livro na sala. Crianças desobedientes não merecem brinquedos, declarou confiscando a boneca favorita de Sofia. Nem lembranças de mães que não prestavam. A câmera captou Lúcia retirando do armário o medalhão com a foto de Yara e guardando-o em um cofre em seu closet pessoal. Em outra ocasião, Sofia foi filmada sendo forçada a ficar de pé por quase 2 horas, por ter demorado para terminar o dever de casa, até que suas pernas fraquejaram. As imagens mostravam Lúcia ignorando o choro silencioso da menina enquanto conversava ao telefone com amigas, rindo e planejando uma viagem a Paris. O mais perturbador ocorreu numa quinta-feira à noite. Após Sofia ter derramado acidentalmente um copo de água no tapete importado
As câmeras registraram Lúcia arrastando a criança pelo braço até o grande closet próximo à área de serviço, empurrando-a para dentro e trancando a porta. Você fica aí até aprender a se comportar como uma Mendonça. Sofia ficou trancada no closet escuro por quase 3 horas, enquanto Lúcia assistia tranquilamente a um reality show na sala, com uma taça de vinho na mão. Ao final de 2 semanas, Cecília havia compilado um dossiê contundente. Registros de perda de peso documentados pela pediatra, análises dos desenhos pelo professor Juliano, depoimentos dos funcionários e, o mais importante, dezenas de vídeos mostrando o tratamento cruel que Sofia recebia longe dos olhos do pai. Está na hora de mostrar isso ao Sr. Gustavo, decidiu Cecília, guardando cuidadosamente as evidências em um pendrive criptografado, conforme orientação de Rogério. Não importa o que aconteça comigo depois, esta criança não pode continuar sofrendo assim. O advogado, revisando o material, fez uma observação final. Prepare-se para retaliações, Cecília. Pessoas como Lúcia não costumam aceitar serem expostas sem lutar, e pessoas poderosas como Gustavo Mendonça às vezes preferem negar o óbvio a enfrentar a dolorosa verdade. Cecília assentiu, determinada. Por Sofia, estou disposta a correr esse risco. Senhor Gustavo, precisamos conversar sobre Sofia. Cecília estava de pé na porta do escritório do patrão, que havia chegado cedo em casa naquela sexta-feira. Gustavo ergueu os olhos dos documentos que analisava e sorriu cansado. Algum problema, Cecília? Espero que ela não esteja dando trabalho para você e Lúcia. Na verdade, senhor, é sobre a relação entre Sofia e Dona Lúcia quando o senhor não está presente. O semblante de Gustavo mudou sutilmente, uma sombra de irritação passando por seus olhos. Olha, Cecília, sei que você é muito apegada a Sofia, desde que Yara nos deixou. Mas precisa entender que Lúcia é minha esposa agora e tem autoridade sobre a educação da minha filha. Senhor Gustavo, com todo respeito, não se trata de apego ou ciúmes. Tenho observado comportamentos preocupantes. Cecília respirou fundo. Sofia perdeu peso significativamente. Está ansiosa, não dorme bem, e seus desenhos mostram sinais claros de sofrimento emocional. Gustavo ajeitou-se na cadeira, claramente desconfortável. Crianças passam por fases, Cecília. Sofia ainda está se adaptando à perda da mãe e à nova configuração familiar. Lúcia me garante que está tudo sob controle. Senhor, tenho evidências que sugerem o contrário. Nesse momento, o som de saltos se aproximando interrompeu a conversa. Lúcia apareceu na porta, radiante em um conjunto verde esmeralda. Seu cabelo, negro impecavelmente arrumado. Querido, já está em casa. Que surpresa maravilhosa! Exclamou beijando o marido e lançando um olhar gelado para Cecília. Estava atrapalhando algo? Cecília estava me falando sobre algumas preocupações com Sofia. Oh? Lúcia arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Que tipo de preocupações? Cecília manteve-se firme. Os mesmos que mencionei à senhora nas últimas semanas. Sofia não está bem. Gustavo, eu ia te contar no jantar. Sofia tem andado um pouco rebelde ultimamente. Nada grave. Apenas testando limites como qualquer criança. Estou seguindo à risca as orientações daquela psicóloga infantil, doutora Cláudia. Cecília franziu o senho. Sofia nunca foi consultada por nenhuma doutora Cláudia. Um silêncio tenso se instalou no escritório. Gustavo olhava de uma para outra, visivelmente desconfortável com o confronto. Lúcia, Sofia está consultando uma psicóloga? Perguntou finalmente. Ainda não pessoalmente, querido. Tenho seguido orientações da doutora Cláudia por telefone. Ela é muito requisitada, amiga da Débora. Estamos esperando uma vaga na agenda dela. Lúcia sorriu docemente. Não quis te preocupar com detalhes enquanto você está focado no projeto de Salvador. Senhor Gustavo, interrompeu Cecília, a doutora Ana Beatriz, pediatra de Sofia há anos, está muito preocupada com a saúde dela. Ela perdeu 3 quilos no último mês. Apresenta sinais de ansiedade crônica e... Cecília, cortou Lúcia, não dramatize. Sofia teve uma indisposição estomacal semana passada. Por isso, a perda de peso temporária. Já está recuperando. Gustavo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Olha, as duas se preocupam com Sofia, e agradeço isso. Mas preciso terminar esta proposta para segunda-feira.
Vamos conversar sobre isso com calma no fim de semana, está bem? Senhor, é urgente, começou Cecília. No fim de semana, Cecília, repetiu Gustavo firmemente. Por favor, nos dê licença agora. Derrotada temporariamente, Cecília saiu do escritório. Ao fechar a porta, ainda pôde ouvir Lúcia comentando em voz baixa. Ela está ficando obcecada com Sofia, Gustavo. E isso me preocupa. Talvez devêssemos considerar uma substituição. Nos dias seguintes, a tensão na cobertura dos Mendonça tornou-se palpável. Cecília notou pequenas sabotagens. Suas chaves desapareceram misteriosamente. Produtos de limpeza foram trocados de lugar. Mensagens importantes não foram repassadas. Em 2 ocasiões, encontrou sua agenda de trabalho acidentalmente molhada, tornando ilegíveis suas anotações sobre Sofia. Na cozinha, Teresa, a cozinheira, aproximou-se discretamente de Cecília. Dona Lúcia esteve perguntando sobre você para a equipe, querendo saber se você fala mal dela, se tem comportamento estranho. Está tentando virar o pessoal contra você. No mesmo dia, Gustavo chamou Cecília ao escritório. Seu semblante estava sério. Cecília trabalha para nossa família há muitos anos e sempre foi leal. Por isso quero ser franco. Lúcia me contou que você tem feito acusações graves contra ela pelas costas. Senhor Gustavo, deixe-me terminar, por favor. Ela está muito abalada. Diz que você a acusa de maltratar Sofia, de esconder comida, de ser cruel com a menina. Isso é muito sério, Cecília. Senhor, tenho evidências. Que evidências? Perguntou Gustavo, cruzando os braços. Cecília hesitou. O advogado havia alertado que o momento da revelação precisava ser estratégico. Mostrar apenas parte das evidências poderia dar a Lúcia a chance de se defender e destruir o restante das provas. Estou organizando um relatório completo, senhor. Com documentação médica, testemunhos, registros... Registros? Você está espionando minha esposa na minha própria casa? A voz de Gustavo elevou-se. Não é espionagem, senhor. É proteção a uma criança vulnerável. Gustavo respirou fundo, visivelmente tentando se controlar. Cecília, valorizo seus anos de serviço, mas isso está beirando a insubordinação. Lúcia sugeriu que talvez você esteja emocionalmente comprometida por sua ligação com Yara, que talvez não aceite uma nova figura materna para Sofia. Isso não tem nada a ver com ciúmes ou com Dona Yara, senhor. É sobre o bem-estar de Sofia. Bem, Sofia é minha filha Cecília, minha responsabilidade, e Lúcia é minha esposa, a quem confiei parte dessa responsabilidade. Gustavo suavizou um pouco o tom. Olha, sei que você se importa, mas preciso que respeite a hierarquia desta casa. Na saída do escritório, Cecília encontrou Lúcia esperando no corredor, um sorriso triunfante nos lábios. Tenha um bom dia, Cecília, cantarolou, entrando no escritório e fechando a porta. Naquela noite, Cecília encontrou sobre sua cama um envelope. Dentro, um cheque generoso e uma carta de recomendação assinada por Gustavo. Um bilhete manuscrito com a elegante caligrafia de Lúcia dizia: uma oportunidade para seguir novos caminhos. Podemos resolver isso discretamente, sem prejudicar sua reputação. Indignada, Cecília rasgou o bilhete e guardou o cheque para mostrar ao advogado. Mais uma evidência da tentativa de silenciá-la. Na manhã seguinte, ao preparar o café, ouviu Lúcia ao telefone na sala adjacente. Sim. Débora, estou te dizendo. Ela está completamente obcecada com Sofia. Tem comportamentos estranhos. Gustavo está começando a perceber também. Não, ainda não falei sobre aquele episódio de anos atrás, quando ela trabalhava para os Vasconcelos. Mas, se for necessário, houve uma pausa. Exatamente. Uma mulher solteira, sem filhos, vivendo através da filha dos outros. Tem algo doentio nisso, não acha? Cecília sentiu o sangue ferver. Lúcia estava insinuando mentiras sobre seu passado profissional, plantando sementes de dúvida sobre sua estabilidade emocional. A estratégia era clara: desacreditar a mensageira antes que a mensagem fosse ouvida. Determinada, Cecília ligou para Rogério durante seu intervalo de almoço. Estão tentando me afastar, Rogério. Preciso agir logo, antes que seja tarde demais para Sofia. Mantenha a calma e continue documentando tudo, aconselhou o advogado. Precisamos de mais algumas evidências contundentes que não possam ser explicadas como mal-entendidos ou disciplina normal.
algo que force Gustavo a enxergar a verdade. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Cecília recebeu uma ligação da escola particular onde Sofia estudava. Senhora Cecília, aqui é Patrícia Campos, coordenadora pedagógica do Colégio Arvoredo. Estou ligando porque Sofia não compareceu às aulas hoje e não recebemos nenhuma comunicação de falta. Como assim? Sofia saiu para a escola normalmente com Dona Lúcia esta manhã. Bem, ela não chegou. E quando tentamos ligar para os números de emergência, ninguém atendeu. Cecília sentiu um calafrio. Vou verificar e retorno imediatamente. Desligando, Cecília correu até o quarto de Sofia e encontrou a mochila da menina ainda no armário. Rapidamente ligou para o celular de Lúcia, que caiu na caixa postal. Em seguida, telefonou para Gustavo. Senhor Gustavo, desculpe incomodá-lo, mas a escola acabou de ligar. Sofia não compareceu hoje e a mochila dela ainda está aqui. O quê? Mas Lúcia me disse que a levaria pessoalmente hoje. Vou ligar para ela agora mesmo. 15 minutos depois, Gustavo retornou voz tensa. Lúcia diz que decidiu dar um dia de descanso para Sofia, que ela parecia cansada esta manhã. Vai trabalhar com ela em casa o conteúdo escolar hoje. Não entendo por que não informou a escola. Senhor, isso não faz sentido. A mochila da Sofia ainda está aqui. E Dona Lúcia saiu com ela vestida com o uniforme. Ela explicou que trocou a roupa de Sofia depois. Olha, Cecília, agradeço sua preocupação, mas Lúcia garantiu que está tudo bem. Elas estão na casa de praia em Angra, aproveitando o dia. Sofia tem estado estressada com a escola mesmo. Na casa de praia? Vai, Cecília, chega, interrompeu Gustavo irritado. Este assunto está encerrado. Ao desligar, Cecília sabia que algo estava muito errado. Sofia nunca havia demonstrado estresse com a escola. Pelo contrário, era seu refúgio. E Lúcia havia saído com a menina de uniforme. Sem mochila, sem aviso prévio. Decidida. Cecília ligou para Rafael, seu sobrinho técnico em segurança. Rafa, preciso de acesso imediato às imagens das câmeras de hoje. É uma emergência. As imagens revelaram algo perturbador. Lúcia saindo com Sofia às 7h30, retornando sozinha às 8h15 e saindo novamente às 10h. Não havia registro de Sofia voltando para casa. Cecília sentiu o pânico crescer. Onde estaria a menina? Com quem? Por que essa movimentação secreta? Às 18h, o elevador privativo anunciou a chegada de alguém. Lúcia entrou sozinha carregando sacolas de compras. Cadê Sofia? Perguntou Cecília imediatamente. Com Gustavo, respondeu Lúcia tranquilamente. Ele a pegou para jantar depois que saímos de Angra. Não te avisou? Antes que Cecília pudesse responder, seu celular tocou. Era Gustavo. Cecília, ainda estou no escritório. Vou chegar tarde hoje. Não precisa esperar para servir o jantar. O sangue de Cecília gelou. Senhor. Sofia está com o senhor? Um breve silêncio. Sofia. Não, ela está em casa com Lúcia. Elas voltaram de Angra no final da tarde. Cecília olhou para Lúcia, que sorria calmamente enquanto guardava suas compras. Senhor Gustavo, por favor, venha para casa agora. É urgente. 2 horas depois, a cobertura dos Mendonça estava em polvorosa. Gustavo chegou furioso, exigindo explicações. Lúcia, em prantos, alegava que tinha deixado Sofia com uma tutora de reforço indicada por uma amiga e que a menina deveria ter sido trazida de volta às 17h, mas a tutora não apareceu nem atendia as ligações. Não quis te alarmar, Gustavo. Achei que poderia resolver isso sozinha, soluçava Lúcia. Cecília, silenciosa, observava a cena. A história não batia com as imagens das câmeras, nem com a mentira anterior sobre Angra. Gustavo, normalmente tão composto, parecia à beira de um colapso nervoso. Vou chamar a polícia, anunciou. Não, exclamou Lúcia. Vai causar um escândalo. Pensa na sua reputação, na empresa. Nesse momento, o interfone tocou. Era o porteiro anunciando a chegada de uma mulher que dizia trazer Sofia. Segundos depois, o elevador se abriu e uma senhora desconhecida entrou com Sofia, que parecia exausta e assustada. Desculpem o atraso, disse a mulher. Houve um mal-entendido sobre quem buscaria a pequena. Gustavo correu para abraçar a filha, que estava pálida e com olheiras profundas. Papai, sussurrou Sofia, não quero mais ter aulas com a tia Margarida. Ela me deixou sozinha o dia todo. A mulher, visivelmente desconfortável, despediu-se rapidamente e saiu. Lúcia aproximou-se,
tentando abraçar Sofia, que se encolheu visivelmente. Estava tão preocupada, querida. Que susto você nos deu. Enquanto Lúcia e Gustavo conversavam tensos na sala, Cecília levou Sofia para tomar banho. No banheiro, a menina finalmente falou. Tia Lúcia me levou para um lugar estranho hoje, Ceci. Não era escola nem reforço. Era uma casa vazia, com pouca mobília. Ela disse que eu precisava aprender a ficar sozinha, que criança mimada não merece atenção constante. Cecília sentiu um nó na garganta. Você ficou sozinha o dia todo? Sofia assentiu. Tinha só biscoitos e água. Estava trancado. Fiquei com muito medo, Ceci. Naquela noite, enquanto Sofia finalmente dormia após o trauma, Cecília tomou uma decisão. Não esperaria mais nenhum dia para apresentar as evidências a Gustavo, mesmo que isso custasse seu emprego, mesmo que Lúcia já tivesse minado sua credibilidade. Aquela criança estava em perigo real e o tempo estava se esgotando. Eram 5 da manhã quando Gustavo Mendonça, sentado no sofá da sala principal de sua cobertura, assistia às imagens em seu laptop com expressão devastada. As gravações do próprio sistema de segurança da casa, que ele mal verificava devido à rotina frenética, mostravam cenas que jamais imaginou presenciar. Lúcia, sua elegante e aparentemente devotada esposa, gritando com Sofia em um acesso de fúria, confiscando o medalhão com a foto de Yara, submetendo a menina a longos períodos sem comida e, o pior de tudo, trancando-a em um closet escuro por horas. A madrugada insone havia começado quando, perturbado pelo incidente do dia anterior, Gustavo decidiu verificar as gravações das câmeras de segurança para entender o que realmente acontecera com Sofia. Foi então que se deparou com meses de abusos sistemáticos contra sua filha, ocorrendo sob seu próprio teto, enquanto ele mergulhava no trabalho e confiava cegamente em Lúcia. Meu Deus, murmurou, passando as mãos trêmulas pelo rosto cansado. Como fui tão cego? O som de passos suaves fez Gustavo erguer os olhos. Cecília estava parada à entrada da sala, ainda em seu uniforme de trabalho, apesar do horário. O senhor me chamou, senhor Gustavo? Ele assentiu, fechando o laptop. Sim, Cecília. Por favor, sente-se. Um silêncio pesado se instalou entre eles antes que Gustavo finalmente falasse, sua voz embargada. Você estava certa sobre Lúcia. Todo este tempo, você estava tentando me alertar e eu não quis ver. Cecília manteve-se em silêncio, permitindo que ele continuasse. Revisei as gravações das câmeras de segurança. Vi coisas... Ele pausou, engolindo em seco. Vi minha filha sendo trancada em um closet escuro. Vi o medalhão de Yara sendo arrancado dela. Vi Sofia implorando por comida, enquanto Lúcia a chamava de gorda e preguiçosa. A voz de Gustavo falhou. Como um pai permite que isso aconteça com sua própria filha? O senhor não sabia, respondeu Cecília suavemente. Eu deveria ter visto os sinais. Sofia emagrecendo, retraída, assustada. E você tentou me dizer tantas vezes... Gustavo a encarou diretamente. Diga-me a verdade completa agora, Cecília. Tudo que você sabe, tudo que viu. Cecília respirou fundo e relatou tudo. As restrições alimentares impostas por Lúcia, os insultos constantes, os castigos desproporcionais, o isolamento forçado, as humilhações relacionadas à memória de Yara. Contou sobre as consultas com a pediatra, a análise dos desenhos pelo professor de artes, os depoimentos de outros funcionários. E tenho mais evidências, concluiu Cecília. Câmeras discretas que instalei nas áreas comuns, com autorização legal, apenas para documentar o que estava acontecendo quando o senhor não estava presente. Gustavo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Você instalou câmeras adicionais na minha casa? Apenas nas áreas comuns, senhor. Era a única forma de obter provas concretas. Consultei um advogado antes para garantir a legalidade do procedimento. Em vez de se irritar, Gustavo assentiu lentamente. Você foi mais longe do que qualquer funcionário iria para proteger minha filha. Arriscou seu emprego, sua reputação. Ele pausou. Obrigado, Cecília. Ele se levantou, caminhando até a janela. O céu começava a clarear sobre o Rio de Janeiro, a cidade despertando para mais um dia. O que eu faço agora? Perguntou mais para si mesmo do que para Cecília. Proteger Sofia, senhor. É o que importa. Gustavo se virou. Sim, é claro, mas como? Lúcia é minha esposa.
Legalmente tem autoridade sobre Sofia. Se eu simplesmente a acusar, será minha palavra contra a dela. Ela tem conexões, amigos influentes e com certeza tentará desacreditar as evidências, alegar manipulação dos vídeos. O dossiê que compilei é robusto, senhor. Além dos vídeos, temos laudos médicos, relatórios escolares, testemunhos de profissionais respeitáveis. Meu advogado diz que é suficiente para uma medida protetiva de urgência. Seu advogado, Gustavo processou a informação. Você estava preparando um caso legal. Para proteger Sofia, sim. Não contra o senhor, mas para dar ao senhor as ferramentas necessárias para agir quando estivesse pronto para enxergar a verdade. Gustavo assentiu, admirado com a determinação da governanta. Quero conhecer esse advogado hoje mesmo e preciso que você me mostre todas as evidências que coletou. Por 3 horas, Cecília apresentou o dossiê completo. Vídeos, fotos, documentos, tudo meticulosamente organizado e datado. Gustavo assistiu e leu cada peça, seu rosto alternando entre choque, dor e uma raiva crescente. Ela manipulou a todos nós, concluiu, após ver a última evidência. Apresentou-se como a madrasta dedicada em público, enquanto atormentava Sofia quando estavam sozinhas. É um padrão comum em casos de abuso psicológico, senhor. A agressora mantém uma imagem pública impecável. O telefone de Gustavo vibrou. Era Lúcia, que havia saído cedo para um suposto café da manhã beneficente. Ele silenciou o aparelho. Preciso tirar Sofia desta casa imediatamente, antes que Lúcia retorne, decidiu. Você sabe de algum lugar seguro onde possamos ficar temporariamente? Cecília hesitou brevemente. Minha irmã tem uma pousada em Petrópolis, muito discreta. Ela poderia reservar o chalé mais privado, sem registros no sistema oficial. Perfeito. Por favor, faça os arranjos enquanto acordo Sofia e preparo o essencial. Gustavo fez uma pausa. Cecília, sei que estou pedindo muito, mas você viria conosco? Sofia confia em você e preciso de alguém que entenda completamente a situação. Claro, Sr. Gustavo. Farei uma mala rápida. Enquanto Cecília organizava a logística, Gustavo entrou silenciosamente no quarto de Sofia. A menina dormia inquieta, o senho franzido mesmo durante o sono. Com cuidado, sentou-se na beira da cama e acariciou seus cabelos. Sofia, minha princesa, acorde, chamou suavemente. A menina abriu os olhos, sobressaltando-se levemente, um reflexo que partiu o coração de Gustavo. Papai, já está de manhã? Sim, querida. Escute, vamos fazer uma pequena viagem hoje, só você, eu e Cecília. Uma surpresa. Que tal? Os olhos de Sofia se iluminaram. A tia Lúcia não vai? A esperança na pergunta da filha foi como uma facada para Gustavo. Não, princesa. Só nós 3. Um tempo especial de pai e filha. Enquanto Sofia se vestia animada, Gustavo foi rapidamente ao seu escritório e abriu o cofre particular. Lá, entre documentos importantes e joias de família, encontrou o que procurava. O medalhão com a foto de Yara que Lúcia havia confiscado de Sofia. Às 9h30 da manhã, o carro de Gustavo, dirigido pelo motorista de confiança Antônio, deixava a garagem do prédio rumo à Serra Fluminense, levando Gustavo, Sofia e Cecília. Na cobertura, ficou apenas um envelope sobre a mesa de jantar, endereçado a Lúcia, contendo um documento sucinto, uma notificação de divórcio litigioso e uma ordem de restrição temporária, impedindo-a de se aproximar de Sofia. O chalé na pousada em Petrópolis era exatamente o que precisavam, aconchegante, isolado entre árvores, longe de olhares curiosos. Sofia, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, encantou-se com o espaço, especialmente com um balanço pendurado em uma árvore próxima. Enquanto a menina explorava o jardim sob o olhar vigilante de Cecília, Gustavo fez uma série de ligações importantes, primeiro para seu advogado pessoal, depois para a pediatra de Sofia e finalmente para Rogério Cardoso, o advogado indicado por Cecília. No final da tarde, reunidos na sala do chalé, os 3 advogados apresentaram a Gustavo o plano legal completo. Entrar com uma medida protetiva de urgência em favor de Sofia, seguida de um processo de divórcio, com acusações fundamentadas de abuso psicológico e negligência. Paralelamente,
Uma ação criminal contra Lúcia pelos maus tratos à criança. Precisamos estar preparados para uma batalha difícil, alertou Marina Queiroz, a advogada de família de Gustavo. Lúcia tem conexões poderosas. Frequenta os mesmos círculos que muitos juízes e promotores. Ela vai tentar desqualificar as evidências e pintar um quadro de conspiração contra ela. Além disso, acrescentou Rogério, devemos nos preparar para uma guerra midiática. Uma separação de alto perfil como esta, envolvendo o CEO da Mendonça Incorporações, certamente atrairá a atenção da imprensa. E Lúcia provavelmente tentará controlar a narrativa. Gustavo assentiu determinado. Não me importo com minha imagem pública, nem com o que dirão nos jornais. Só me importo com a segurança de Sofia. Na manhã seguinte, enquanto Sofia ainda dormia, Gustavo recebeu uma ligação do segurança do prédio onde morava. Lúcia havia retornado na noite anterior, encontrado a carta e protagonizado um escândalo. Destruiu objetos, gritou com funcionários e, pior, tentou forçar a entrada no quarto de Sofia, alegando que a menina estava sendo mantida contra sua vontade. Senhor, ela estava completamente fora de controle, relatou o segurança. Quando não encontrou a menina, ligou para seus advogados alegando sequestro. A polícia chegou a ser chamada, mas quando viram a notificação judicial assinada pelo senhor, explicando a situação, se retiraram. Ela ainda está no apartamento? Não, senhor. Saiu por volta das 2 da manhã, acompanhada de um homem que se identificou como seu advogado. Ao desligar, Gustavo encontrou Sofia parada na porta da sala, abraçada a um urso de pelúcia. Papai, não vamos mais voltar para casa? Perguntou, os olhos arregalados. Gustavo se aproximou, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos da filha. Sofia, precisamos conversar sobre algo importante. Ele respirou fundo, buscando as palavras certas. Você se lembra como se sentia quando estava com tia Lúcia? Os castigos, as coisas que ela dizia. Como ela tratava você quando eu não estava por perto? Sofia baixou os olhos, apertando o urso contra o peito. Ela disse que era nosso segredo, que se eu contasse você não ia mais me amar. Sofia, olhe para mim. Gustavo esperou até que os olhos da filha encontrassem os seus. Isso nunca foi verdade. Eu sempre vou te amar, não importa o quê. E o que tia Lúcia fez com você estava errado. Muito errado. Então, ela não vai mais morar com a gente? Não, princesa. E você nunca mais terá que ficar sozinha com ela. Prometo. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Posso voltar a desenhar com minhas cores? Tia Lúcia disse que desenhos coloridos são coisa de bebê. Gustavo sentiu um nó na garganta. Pode desenhar com todas as cores que quiser, meu amor. Nesse momento, Cecília entrou na sala trazendo uma bandeja com café da manhã. Bom dia, família. Quem está com fome? O rosto de Sofia se iluminou ao ver as panquecas com calda de goiaba. Posso mesmo comer tudo isso, Ceci? Claro que pode, princesa. Quantas você quiser. Enquanto Sofia comia com apetite renovado, o celular de Gustavo tocou novamente. Era Marina, sua advogada. Gustavo, temos um problema. Lúcia acaba de dar uma coletiva de imprensa improvisada na porta do seu apartamento. Ela está alegando que você e a governanta sequestraram Sofia e que existe um relacionamento impróprio entre vocês. O quê? Gustavo sentiu o sangue ferver. Isso é absurdo. Pior que eu sei, mas a história já está nos portais de notícias. CEO da Mendonça Incorporações foge com filha e governanta. Triângulo amoroso abala império imobiliário. Esse tipo de manchete. Ela não tem limites, murmurou Gustavo. Precisamos agir rápido, continuou Marina. Preparei uma petição de emergência para o juiz, solicitando uma audiência especial ainda hoje. Com as evidências que temos, podemos inverter essa narrativa rapidamente. Faça o que for necessário. Estarei no tribunal na hora que for preciso. Ao desligar, Gustavo explicou brevemente a situação para Cecília, que ouvia horrorizada. Ela está tentando desviar o foco do verdadeiro problema, concluiu Gustavo. Em vez de responder pelas acusações de maus tratos, está criando um escândalo para me desacreditar. É uma tática comum de agressores quando são expostos, concordou Cecília. Tentam transformar vítimas em vilões. Bem, não vai funcionar. Não desta vez. Naquela mesma tarde, enquanto Sofia descansava sob os cuidados da irmã de Cecília, Gustavo e seus advogados
se reuniram em caráter de urgência com o juiz da vara de família em seu gabinete. Apresentaram todas as evidências, os vídeos das câmeras, os laudos médicos comprovando a perda de peso e o estresse crônico, os relatórios do professor de artes analisando os desenhos perturbadores, os depoimentos dos funcionários. O juiz, Dr. Paulo Rezende, assistiu a tudo com expressão grave. Estes vídeos são perturbadores, comentou, após ver a gravação de Sofia trancada no closet. A mãe biológica da criança faleceu há 2 anos, explicou Marina. A senhora Lúcia Pimentel é a madrasta, casada com o senhor Gustavo há apenas 8 meses. O juiz assentiu, fazendo anotações. Quanto às acusações feitas pela senhora Pimentel na imprensa sobre um suposto relacionamento entre o senhor Mendonça e a governanta. Completamente falsas, Excelência, interrompeu Gustavo. Cecília Fontes trabalha para minha família há 15 anos. Foi uma pessoa essencial no cuidado de Sofia após o falecimento de minha primeira esposa. Seu único crime foi perceber o abuso antes de mim e ter a coragem de documentá-lo para proteger minha filha. Após quase 2 horas de análise, o Dr. Paulo Rezende tomou sua decisão. Diante das evidências apresentadas, concedo a medida protetiva em favor da menor Sofia Mendonça, proibindo qualquer contato da senhora Lúcia Pimentel com a criança. Determino também o afastamento imediato da senhora Pimentel, da residência do casal, e a continuidade da guarda provisória com o pai, sob supervisão do Conselho Tutelar. Foi uma vitória importante, mas apenas o começo da batalha. Ao deixarem o tribunal, Gustavo e sua equipe foram recebidos por uma pequena multidão de repórteres e fotógrafos. As manchetes sensacionalistas já circulavam, alimentadas pelos contatos de Lúcia na imprensa. Como o senhor responde às acusações de sua esposa? É verdade que demitiu toda a equipe doméstica que testemunhou contra o senhor? Confirma o relacionamento com a governanta? Gustavo ignorou todas as perguntas, entrando rapidamente no carro com os advogados. Enquanto se afastavam, Marina mostrou em seu tablet a última cartada de Lúcia. Uma entrevista exclusiva para um programa de TV popular, onde aparecia chorando, alegando ser vítima de uma conspiração orquestrada por Cecília, uma mulher obcecada por seu marido e sua enteada. Isso vai piorar antes de melhorar, alertou Marina. Mas temos a verdade do nosso lado. E isso é o que importa, respondeu Gustavo decidido. Agora preciso voltar para Sofia. Prometi que estaríamos juntos para o jantar. Enquanto o carro avançava em direção a Petrópolis, longe do tumulto midiático do Rio de Janeiro, Gustavo retirou do bolso o medalhão com a foto de Yara. Era hora de devolvê-lo à sua verdadeira dona, como primeiro passo para curar as feridas que Lúcia havia deixado na alma de sua filha. Era hora de recomeçar. A audiência na vara da família e da infância estava marcada para as 10 horas da manhã. Nos corredores do Fórum do Rio de Janeiro, Gustavo Mendonça ajustava a gravata, tentando manter a compostura. Ao seu lado, Marina Queiroz e Rogério Cardoso revisavam os últimos detalhes da apresentação. Lembre-se, instruía Marina, mantenha-se calmo, não importa o que a defesa de Lúcia tente provocar. Foque nos fatos, nas evidências, e sempre no bem-estar de Sofia. Do outro lado do corredor, Lúcia havia acabado de chegar, impecavelmente vestida, em um conjunto azul marinho conservador, acompanhada por Ricardo Bastos, um dos advogados mais caros e influentes do Rio. Seu rosto, maquiado para esconder qualquer sinal de estresse, exibia uma expressão de dignidade ferida, calculada para gerar simpatia. Quando seus olhos encontraram os de Gustavo, ela rapidamente desviou o olhar, levando um lenço delicado aos olhos, em um gesto teatral que não passou despercebido aos jornalistas que aguardavam do lado de fora, impedidos de entrar na sala de audiências. Não se deixe provocar, murmurou Rogério, percebendo a tensão de Gustavo. É exatamente o que ela quer. Dentro da sala de audiências, a juíza doutora Helena Monteiro, conhecida por sua rigorosa proteção aos direitos das crianças, já aguardava. Aos 58 anos, com décadas de experiência em casos de família, era famosa por não se impressionar com status social ou econômico quando o bem-estar de menores estava em jogo. Bom dia a todos. Cumprimentou formalmente quando as partes se acomodaram. Estamos aqui para analisar o caso
no 2025.77842, referente à medida protetiva em favor da menor Sofia Mendonça Almeida, de 7 anos, contra sua madrasta, senhora Lúcia Pimentel Mendonça. A juíza ajustou os óculos e continuou. Antes de prosseguirmos, quero deixar claro que esta corte tem um único objetivo: garantir a segurança e o bem-estar da criança envolvida. Não estamos aqui para julgar reputações públicas ou resolver disputas matrimoniais, mas exclusivamente para determinar se houve violação dos direitos da menor e quais medidas são necessárias para sua proteção. A primeira a apresentar seu caso foi a equipe de Gustavo. Marina expôs de forma metódica a linha do tempo dos abusos, desde os primeiros sinais de mudança comportamental de Sofia até os incidentes mais graves documentados em vídeo. Vossa Excelência, as evidências demonstram um padrão sistemático de abuso psicológico, controle coercitivo e negligência, explicou Marina, enquanto apresentava os documentos. Temos aqui laudos médicos da doutora Ana Beatriz Gondim, pediatra que acompanha Sofia desde o nascimento, documentando perda significativa de peso, sinais de estresse crônico, distúrbios do sono e ansiedade. Em seguida, foram mostrados os relatórios do professor Juliano, analisando a progressão dos desenhos de Sofia, de coloridos e expressivos para sombrios e restritivos. Observe, Excelência, como as figuras humanas que antes ocupavam espaços abertos passam a ser representadas em espaços confinados, frequentemente sozinhas e em cores escuras. Este padrão é reconhecido na literatura especializada como indicativo de trauma emocional em crianças. Ricardo Bastos, advogado de Lúcia, interrompeu. Excelência, quero registrar que esse especialista é apenas um professor de arte sem qualificação em psicologia infantil. Sua análise não tem valor científico. O senhor Juliano Martins tem mestrado em arte-terapia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em psicologia do desenvolvimento pela USP, rebateu Marina. Seus relatórios são reconhecidos em diversos tribunais do país. A juíza fez um gesto para que continuassem enquanto tomava notas. O momento mais impactante veio quando foram apresentados os vídeos. As imagens mostravam claramente Lúcia gritando com Sofia por pequenos erros, confiscando o medalhão com a foto da mãe, restringindo a alimentação e, no mais perturbador deles, trancando a criança no closet escuro por horas. Lúcia mantinha-se impassível, mas seus dedos apertavam nervosamente a borda da mesa. Ricardo Bastos imediatamente se levantou. Protesto, Excelência. Estas gravações foram obtidas sem o conhecimento ou consentimento da minha cliente, violando seu direito à privacidade. Solicito que sejam excluídas como prova ilícita. Rogério estava preparado. Excelência, as gravações das áreas comuns da residência foram feitas pelo sistema de segurança, instalado pelo próprio senhor Mendonça. Quanto às gravações adicionais, foram realizadas exclusivamente em áreas comuns, sem invadir espaços de intimidade, com o propósito específico de documentar potenciais crimes contra uma criança vulnerável. A juíza considerou por um momento. Registro o protesto da defesa, mas mantenho a admissibilidade das gravações. O Tribunal Superior já estabeleceu jurisprudência permitindo gravações em áreas comuns quando há suspeita fundamentada de crime em curso, especialmente envolvendo pessoas vulneráveis. Quando chegou a vez de Lúcia apresentar sua defesa, Ricardo Bastos tentou construir um quadro completamente diferente. Vossa Excelência, o que temos aqui é uma campanha orquestrada para destruir a reputação de minha cliente. A senhora Lúcia Pimentel Mendonça tem sido vítima de hostilidade desde que se casou com Gustavo Mendonça, especialmente por parte da governanta Cecília Fontes, que mantinha um controle quase obsessivo sobre a rotina da família. Segundo Bastos, Lúcia apenas tentava impor limites saudáveis a uma criança que havia sido excessivamente mimada após a perda da mãe. Quanto aos vídeos, mesmo que admitidos, mostram apenas fragmentos descontextualizados. O que é apresentado como confinamento era um momento de reflexão, uma técnica educativa moderna. O que é descrito como privação alimentar era apenas uma tentativa de estabelecer horários regulares de refeição, seguindo orientação nutricional.
Quando Cecília foi chamada a depor, Bastos tentou desacreditá-la. Senhora Fontes, é verdade que a senhora era extremamente próxima da primeira esposa do Sr. Mendonça? Sim, Yara e eu tínhamos uma relação de amizade além do profissional, respondeu Cecília com calma. E não seria verdade que a senhora ressentiu profundamente a chegada de uma nova figura materna para Sofia? Que a senhora via em Lúcia uma intrusa que ameaçava seu papel privilegiado na família. Cecília manteve-se firme. Minha única preocupação sempre foi o bem-estar de Sofia. Não me importo com títulos ou posições, apenas com a segurança e a felicidade dela. Mesmo que isso significasse fabricar evidências contra a madrasta? Protesto, interveio Marina. Insinuação sem fundamento. Acolhido, respondeu a juíza. Senhor Bastos, limite-se a questionar sem fazer acusações infundadas. Quando foi a vez de Gustavo testemunhar, sua voz embargou ao descrever o momento em que finalmente viu as gravações do sistema de segurança. Como pai, falhei em perceber os sinais. Estava tão imerso no trabalho, tão convencido da imagem perfeita que Lúcia construiu, que não vi o sofrimento da minha própria filha. Ele respirou fundo, recuperando a compostura. Mas agora que sei a verdade, estou comprometido em fazer tudo para proteger Sofia e ajudá-la a superar este trauma. Bastos foi implacável em seu contra-interrogatório. Senhor Mendonça, não é verdade que o senhor já tinha problemas no casamento com Lúcia antes dessas supostas descobertas? Que já cogitava o divórcio por outros motivos e encontrou nessas acusações uma forma conveniente de se livrar de sua esposa sem os encargos financeiros de uma separação normal? Absolutamente não, respondeu Gustavo firme. Nosso casamento parecia estável. Eu confiava completamente em Lúcia, até ver com meus próprios olhos como ela tratava minha filha na minha ausência. Após 8 horas de audiência, incluindo depoimentos adicionais da pediatra, do professor de artes e de Teresa, a cozinheira, a juíza anunciou que se retiraria para considerar sua decisão. Dadas as circunstâncias excepcionais e a urgência do caso, retornarei com minha decisão ainda hoje, informou. Durante o recesso, Gustavo recebeu uma ligação de Antônio, que estava com Sofia na pousada em Petrópolis. Está tudo bem por aí, Antônio? Tudo tranquilo, patrão. A pequena passou o dia desenhando e brincando com os cachorros da pousada. Está mais solta. Até sorriu algumas vezes. Gustavo sentiu um alívio momentâneo. Diga a ela que papai manda um beijo enorme e que estarei aí para o jantar. Não importa a hora. Ao desligar, notou Lúcia observando-o do outro lado do corredor, seu olhar calculista e frio em nada lembrando a esposa amorosa que ele pensava conhecer. Ao perceber que era observada, ela rapidamente reassumiu sua expressão de fragilidade, especialmente quando notou um fotógrafo nas proximidades. 2 horas depois, todos foram chamados de volta à sala de audiências. A juíza Helena Monteiro, com expressão grave, iniciou a leitura de sua decisão. Após análise minuciosa das evidências apresentadas, incluindo documentação médica, relatórios escolares, testemunhos de profissionais qualificados e registros audiovisuais, este juízo conclui que houve, sim, abuso psicológico sistemático e negligência em relação à menor Sofia Mendonça Almeida, perpetrados pela senhora Lúcia Pimentel Mendonça. Um murmúrio percorreu a sala. Lúcia empalideceu enquanto Ricardo Bastos fazia anotações furiosamente. As evidências demonstram, de forma inequívoca, um padrão de comportamento controlador, punitivo e emocionalmente abusivo que causou danos significativos ao desenvolvimento e bem-estar da criança. Particularmente perturbadores são os incidentes de confinamento forçado, privação alimentar e crueldade psicológica, relacionada à memória da mãe falecida. A juíza continuou. Portanto, este juízo decreta: primeiro, a manutenção da medida protetiva já concedida em caráter liminar, agora estendida por tempo indeterminado, proibindo qualquer contato, direto ou indireto, entre a senhora Lúcia Pimentel Mendonça e a menor Sofia Mendonça Almeida. Segundo, a concessão da guarda provisória exclusiva ao pai, senhor Gustavo Mendonça, sob supervisão do Conselho Tutelar, com relatórios mensais de acompanhamento psicológico da menor. Terceiro,
A ordem imediata para que a senhora Lúcia Pimentel Mendonça deixe a residência do casal no prazo máximo de 24 horas, podendo retirar apenas seus pertences pessoais, acompanhada de oficial de justiça. Quarto, o encaminhamento de cópia integral dos autos ao Ministério Público para a avaliação de possíveis medidas criminais e cíveis contra a senhora Pimentel Mendonça por maus tratos a menor. Lúcia levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo. Uma conspiração. Vou recorrer a todas as instâncias. Senhora Pimentel, controle-se ou será retirada da sala, advertiu a juíza. E registro que este comportamento apenas corrobora as conclusões sobre sua instabilidade emocional. Após a leitura completa da decisão, Gustavo sentiu um misto de alívio e tristeza. Havia vencido a batalha legal, mas o custo emocional para Sofia ainda era incalculável. Os meses de abuso deixariam marcas que precisariam de tempo, amor e apoio profissional para cicatrizar. Ao saírem do tribunal, foram novamente cercados por jornalistas. Desta vez, orientado por Marina, Gustavo decidiu fazer uma breve declaração. Hoje a justiça prevaleceu, não em meu favor, mas em favor de uma criança inocente que sofreu em silêncio. Como pai, carregarei para sempre o peso de não ter percebido antes o que estava acontecendo. Mas a partir de agora, meu foco absoluto é ajudar minha filha a se recuperar e reconstruir um ambiente seguro e amoroso para ela. Enquanto isso, no outro lado do tribunal, Lúcia também fazia sua declaração à imprensa, lágrimas cuidadosamente controladas escorrendo pelo rosto. Sou vítima de uma terrível injustiça, orquestrada por pessoas que nunca aceitaram minha presença na família Mendonça. As supostas provas foram manipuladas e descontextualizadas. Amo Sofia como se fosse minha própria filha e lutarei até o fim para provar minha inocência e restaurar minha reputação. Ainda na sala de audiências, a juíza Helena conversava reservadamente com a representante do Conselho Tutelar, doutora Fernanda Lima. Caso clássico de abuso por parte de madrastas em famílias recompostas de alto poder aquisitivo, comentou a juíza. O dinheiro e o status social frequentemente blindam esses abusadores. O mais triste, doutora Helena, é que a criança provavelmente passará anos trabalhando essas feridas emocionais na terapia, respondeu Fernanda. Mas ao menos agora ela tem chance de recuperação em um ambiente protegido. Monitore de perto, recomendou a juíza. Casos como esse raramente terminam com uma simples decisão judicial. A senhora Pimentel parece determinada a lutar, e pessoas com seus recursos geralmente encontram formas de continuar exercendo influência e pressão. De fato, enquanto deixava o tribunal, Lúcia já instruía Ricardo Bastos sobre os próximos passos. Contrate os melhores especialistas para contestar aqueles laudos ridículos. Fale com seus contatos na imprensa. Quero uma reportagem especial mostrando o meu lado da história. E investigue a fundo essa governanta. Todo mundo tem esqueletos no armário. Lúcia precisa entender que a decisão foi bastante contundente, alertou Bastos. As evidências em vídeo são especialmente difíceis de contornar. Não me importa. Faça o que for preciso, custe o que custar. Ninguém me humilha dessa forma e sai impune. Enquanto Lúcia planejava sua contraofensiva, Gustavo retornava a Petrópolis para um momento que havia planejado cuidadosamente. No chalé aconchegante, encontrou Sofia na varanda, desenhando com um novo conjunto de lápis coloridos que Cecília havia comprado. Oi, princesa, chamou suavemente, sentando-se ao lado dela. Está fazendo um desenho lindo. Sofia sorriu timidamente, mostrando a folha de papel onde se via uma menina de mãos dadas com um homem alto sob um céu azul. O primeiro desenho colorido que fazia em meses. É você e eu, papai. Gustavo sentiu um nó na garganta. Tenho um presente para você, meu amor. Com cuidado, tirou do bolso o medalhão dourado com a foto de Yara. Os olhos de Sofia se arregalaram. Meu medalhão! Você achou? Sim, princesa. E ele pertence a você, para sempre. Ninguém mais vai tirá-lo de você, prometo. Sofia pegou o medalhão com mãos trêmulas, abrindo-o para ver a foto da mãe sorrindo. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto. Mamãe está vendo a gente lá do céu, papai. Gustavo abraçou a filha, sua própria voz embargada. Tenho certeza que sim, meu amor, e ela está muito orgulhosa de você
por ser tão forte e corajosa. Enquanto pai e filha compartilhavam aquele momento de cura, Cecília observava discretamente da porta, emocionada. A batalha legal podia ter sido vencida, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Reconstruir a confiança de Sofia no mundo adulto e ajudá-la a processar o trauma dos últimos meses. No Rio de Janeiro, a história começava a ganhar novos contornos na mídia. O que inicialmente fora noticiado como um escandaloso triângulo amoroso envolvendo um empresário poderoso, sua jovem esposa e a governanta, agora ganhava narrativas mais complexas à medida que detalhes da decisão judicial vazavam. Justiça protege criança de abuso em mansão de luxo, estampava a manchete do principal jornal online do país, acompanhada de uma foto de arquivo mostrando Lúcia em um evento beneficente para crianças carentes, a ironia não passando despercebida aos leitores. Repórteres investigativos, farejando uma história maior, começavam a cavar mais fundo. Alguns procuraram ex-funcionários da casa dos Mendonça. Outros buscavam informações sobre o passado de Lúcia antes do casamento com Gustavo. Em seu apartamento de cobertura na Vieira Solto, Lúcia assistia à derrocada de sua imagem pública com fúria crescente. Seu telefone, antes inundado de convites para eventos exclusivos, agora permanecia assustadoramente silencioso. Amigas que antes disputavam sua companhia, agora não atendiam suas ligações. "Vão me pagar por isso", murmurou para si mesma, enquanto enchia uma taça de vinho. Todos eles, especialmente aquela governanta intrometida e aquela pirralha ingrata. Mas enquanto Lúcia planejava vingança, em Petrópolis, algo extraordinário acontecia. Sofia dormia tranquilamente pela primeira vez em meses. O medalhão de sua mãe seguro em sua mão, sem pesadelos para perturbar seu sono. 6 meses haviam se passado desde a audiência que mudara para sempre o rumo da família Mendonça. O amplo apartamento no Jardim Botânico, para onde Gustavo e Sofia se mudaram após deixar a cobertura na Barra da Tijuca, despertava banhado pela luz dourada do sol carioca naquela manhã de sábado. Na cozinha espaçosa e acolhedora, muito diferente da cozinha impecável e fria da antiga residência, Gustavo tentava sem muito sucesso preparar panquecas. "Papai, acho que essa ficou preta demais", comentou Sofia agora com quase 8 anos, observando a tentativa chamuscada na frigideira. "É, parece que sim", concordou Gustavo, rindo da própria inabilidade culinária. "Vamos chamar de panqueca tostada, que tal?" Sofia riu, um som cristalino que se tornara mais frequente nos últimos meses. Vestindo um pijama colorido estampado com estrelas, ela parecia uma criança diferente daquela menina assustada e silenciosa de antes. Havia recuperado o peso perdido. Seus cabelos castanhos voltaram a ter brilho, e seus olhos, tão parecidos com os de Yara, readquiriram a vivacidade característica da infância. Cecília entrou na cozinha, observando a cena com um sorriso. "Precisa de ajuda, Sr. Gustavo? Por favor", ele implorou brincalhão, "antes que eu incendeie o apartamento tentando fazer o café da manhã da minha filha." Com habilidade nascida da experiência, Cecília assumiu o comando, salvando o que podia da tentativa de Gustavo e preparando rapidamente uma nova leva de panquecas perfeitas. A dinâmica entre os três havia se transformado. Embora Cecília continuasse como governanta, sua relação com Gustavo e Sofia agora era mais próxima de uma amizade familiar. Ela não morava no apartamento, tinha seu próprio espaço em Botafogo, mas continuava sendo uma presença constante e estabilizadora na vida de Sofia. "Lembra que dia é hoje, Sofia?" perguntou Gustavo enquanto saboreavam o café da manhã. A menina assentiu, um sorriso tímido no rosto. "Dia da minha exposição de arte." "Exatamente. A primeira exposição da artista Sofia Mendonça." Nos últimos meses, incentivada pela terapeuta doutora Camila Vieira, Sofia havia mergulhado na arte como forma de expressão e cura. O que começara como simples desenhos coloridos, evoluíra para pinturas cada vez mais elaboradas, nas quais processava suas emoções e experiências. Juliano, seu professor de artes, impressionado com seu progresso, sugeriu uma pequena exposição na galeria comunitária, onde também dava aulas para crianças carentes.
E depois da exposição, temos o piquenique no Jardim Botânico, lembrou Cecília. Com direito a sorvete de chocolate, completou Gustavo, piscando para a filha. A vida havia se reorganizado em torno de uma nova rotina, mais saudável e centrada no bem-estar de Sofia. Gustavo reduzira drasticamente sua carga de trabalho, delegando mais responsabilidades aos diretores da Mendonça Incorporações. Voltara a estudar, matriculando-se em um curso de administração familiar sustentável. Nas terças e quintas, saía mais cedo do escritório para acompanhar Sofia nas sessões de terapia. Aos fins de semana, dedicava-se exclusivamente à filha. Em paralelo, havia criado uma fundação em memória de Yara, o Instituto Yara, Almeida de Proteção à Infância, que financiava projetos de prevenção ao abuso infantil e capacitação de profissionais para a identificação precoce de sinais de maus-tratos. Vou me arrumar para a exposição, anunciou Sofia, terminando seu suco de laranja. Quando a menina saiu, Gustavo suspirou, uma sombra momentânea passando por seu rosto. Algum problema, senhor Gustavo? Perguntou Cecília. Recebi uma notificação do tribunal ontem à noite. Lúcia está intensificando as ações legais, pedindo revisão da medida protetiva, alegando que foi privada injustamente de sua vida familiar. Cecília balançou a cabeça indignada. Depois de tudo que ela fez? Marina diz que não temos com que nos preocupar. As evidências são sólidas, e os relatórios de acompanhamento de Sofia mostram claramente como ela está progredindo longe da influência de Lúcia. Gustavo passou a mão pelos cabelos, agora com mais fios grisalhos. Mas é desgastante, sabe? A cada 2 semanas surge uma nova ação, uma nova tentativa. É o padrão típico do agressor, senhor. Tentar manter o controle através de mecanismos legais quando os mecanismos diretos são bloqueados. Sim, a doutora Camila explicou isso. Chama-se abuso por procuração judicial, se não me engano. Gustavo tomou um gole de café. Mas hoje não vamos pensar nisso. Hoje é dia de celebração. A galeria comunitária no centro do Rio estava decorada com balões coloridos. Uma faixa na entrada anunciava Exposição Infantil Cores da Alma, artistas de 7 a 12 anos. No espaço dedicado a Sofia, 10 quadros estavam dispostos em sequência cronológica, contando uma história visual poderosa. Os primeiros, realizados logo após o afastamento de Lúcia, eram predominantemente escuros, com figuras isoladas e espaços confinados, reflexos do trauma recente. Gradualmente, as cores começavam a aparecer, tímidas no início, depois cada vez mais vibrantes. O último quadro da série mostrava uma menina de mãos dadas com um homem alto, uma mulher de cabelos grisalhos ao lado deles, todos sob um céu estrelado em plena luz do dia. Juliano, o professor de artes, aproximou-se de Gustavo, enquanto Sofia recebia os cumprimentos de outros visitantes. É extraordinário o progresso dela, comentou. Raramente vejo crianças processarem experiências traumáticas através da arte com tanta clareza e evolução perceptível. A arte salvou minha filha, respondeu Gustavo emocionado. Junto com a terapia, claro, e muito amor. Mas foi através dos desenhos que ela conseguiu expressar o que não conseguia dizer com palavras. O último quadro é particularmente significativo, observou Juliano. As estrelas no céu diurno. Na arte-terapia, interpretamos isso como a presença constante de entes queridos que já se foram, mesmo quando não podem ser vistos. Gustavo olhou para Sofia, que exibia orgulhosamente seus quadros para a doutora Ana Beatriz, sua pediatra, que fizera questão de comparecer. O medalhão com a foto de Yara brilhava em seu pescoço. Ela fala com a mãe todas as noites, contou Gustavo. Conta seu dia, seus medos, suas alegrias. Diz que mesmo não podendo ver ou ouvir, sabe que a mãe está escutando. Do outro lado da galeria, Cecília conversava com Rogério Cardoso, o advogado que a ajudara a montar o dossiê contra Lúcia. Como estão as coisas na nova casa? Perguntou Rogério. Completamente diferentes, respondeu Cecília. O senhor Gustavo está irreconhecível, no melhor sentido possível. Prioriza Sofia acima de tudo. Participa ativamente da rotina dela. Até está aprendendo a cozinhar. E você? Como tem sido para você toda essa transição? Honestamente, a melhor decisão que tomei foi seguir meus instintos
e proteger aquela criança, não importando o custo. Cecília sorriu, observando Sofia à distância. Ver a transformação dela é a maior recompensa que eu poderia ter. A exposição foi um sucesso. Vários visitantes se emocionaram com a história contada através dos quadros de Sofia, mesmo sem conhecerem todos os detalhes por trás deles. Alguns pais pediram contato com Juliano para inscrever seus filhos em aulas de arte-terapia. Após a exposição, conforme planejado, Gustavo, Sofia e Cecília seguiram para um piquenique no Jardim Botânico. Sob a sombra de uma enorme mangueira, estenderam uma toalha xadrez e arrumaram a cesta que Teresa, a cozinheira que permanecera com a família na mudança, havia preparado com carinho. Sanduíches, frutas, sucos naturais e, claro, os docinhos favoritos de Sofia. Papai, chamou Sofia. Enquanto mordiscava um sanduíche, posso te fazer uma pergunta? Claro, princesa. Qualquer coisa. A tia Lúcia vai voltar algum dia? O coração de Gustavo apertou. Embora Sofia estivesse progredindo maravilhosamente, o medo de Lúcia ainda aparecia ocasionalmente, especialmente em seus sonhos. Não, meu amor, respondeu com firmeza. Ela não vai voltar. A juíza deixou muito claro que ela não pode se aproximar de você. E eu jamais permitiria que alguém te machucasse de novo. Sofia assentiu, pensativa. Sabe, papai, a doutora Camila diz que eu não preciso perdoar a tia Lúcia para seguir em frente, que está tudo bem ficar brava com o que ela fez. A doutora Camila está certa, concordou Gustavo, impressionado com a maturidade da filha. E como você se sente sobre isso? Às vezes fico triste pensando por que ela não gostava de mim. Mas a doutora Camila explicou que o problema era dela, não meu. Sofia fez uma pausa. Não quero perdoar ela agora, mas também não quero ficar pensando nela para sempre. Cecília, que ouvia a conversa em silêncio, sentiu os olhos marejarem. A sabedoria daquela criança de 8 anos, que havia passado por tanto sofrimento, era comovente. Você é incrível, sabia? Disse Gustavo, abraçando a filha. E tem todo o direito de sentir o que estiver sentindo, pelo tempo que for necessário. Enquanto terminavam o piquenique, Sofia notou uma borboleta azul pousada em uma flor próxima. Com movimentos delicados, aproximou-se para observá-la melhor. Olha, papai, que linda! Parece de mágica! A simplicidade daquele momento, uma criança encantada com uma borboleta em um dia ensolarado, continha todo o significado da jornada que haviam percorrido. Da escuridão do closet onde Sofia fora confinada à liberdade daquele jardim aberto, do medo constante à capacidade de se maravilhar novamente com as pequenas belezas do mundo. Naquela noite, de volta ao apartamento no Jardim Botânico, Gustavo recebeu uma ligação de Marina, sua advogada. Tenho notícias, anunciou ela. A juíza Helena Monteiro indeferiu sumariamente a petição de Lúcia para a revisão da medida protetiva. Além disso, o Ministério Público formalizou denúncia criminal contra ela por maus tratos à menor vulnerável. Isso significa que teremos um processo criminal? Exatamente. E com as evidências que temos, é bastante provável uma condenação. Não resultará em prisão efetiva devido à primariedade dela, mas estabelecerá um precedente importante. Pessoas em posição privilegiada precisam entender que não estão acima da lei quando se trata de proteção infantil. Após desligar, Gustavo foi ao quarto de Sofia para o ritual noturno de sempre. A menina já estava na cama, usando um pijama de ursinhos, o medalhão de Yara cuidadosamente colocado sobre a mesa de cabeceira. Pronta para a história? Perguntou Gustavo, sentando-se na beira da cama. Hoje eu quero contar uma, respondeu Sofia, surpreendendo-o. Sério? Então tá. Sou todo ouvidos. Sofia se ajeitou na cama, assumindo uma postura de contadora de histórias. Era uma vez uma princesa que morava em um castelo muito alto. Ela tinha um pai-rei que era muito bom, mas estava sempre muito ocupado governando o reino. Um dia, chegou ao castelo uma rainha má, que fingia ser boa quando o rei estava por perto, mas era terrível quando ficavam sozinhas. Gustavo escutava, percebendo que Sofia estava processando sua própria experiência através da narrativa. A princesa ficou muito triste e com medo, até que uma fada boa que trabalhava no castelo percebeu o que estava acontecendo. A fada juntou provas da maldade da rainha
e mostrou para o rei que finalmente viu a verdade. Ele expulsou a rainha má do castelo para sempre e prometeu que nunca mais deixaria ninguém machucar a princesa. E o que aconteceu depois? Perguntou Gustavo emocionado. Eles se mudaram para um castelo menor, mas muito mais feliz. O rei parou de trabalhar tanto e começou a passar mais tempo com a princesa. A fada boa continuou visitando sempre, e eles formaram uma família diferente, mas muito legal. Sofia fez uma pausa dramática antes de concluir, e a princesa descobriu que podia ser feliz de novo, mesmo depois de coisas ruins acontecerem. Fim. Essa é a melhor história que já ouvi, disse Gustavo beijando a testa da filha. E sabe por quê? Porque é verdadeira. Sim, concordou Sofia bocejando. E as melhores histórias são as verdadeiras. Enquanto Sofia adormecia, Gustavo permaneceu ao seu lado, refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. Do abuso cuidadosamente mascarado, sob o verniz da riqueza à cura lenta e constante, através do amor, da arte e do apoio especializado. Na sala, Cecília terminava de organizar os materiais para o dia seguinte. Sofia teria aula de natação pela manhã, quando Gustavo retornou. Ela dormiu? Perguntou. Como um anjinho. E me contou uma história antes, sobre uma princesa, um rei ocupado, uma rainha má e uma fada boa. Cecília sorriu, entendendo imediatamente a analogia. Crianças têm uma maneira notável de processar experiências difíceis. Sofia te chamou de fada boa na história, revelou Gustavo, e estava absolutamente certa. Você foi a fada boa que salvou nossa família, Cecília. Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, você fez muito mais. Arriscou tudo para proteger uma criança que nem era sua responsabilidade direta. Sofia sempre será minha responsabilidade, afirmou Cecília com simplicidade, assim como seria de qualquer adulto que testemunhasse o sofrimento de uma criança. Na manhã seguinte, o café da manhã na casa dos Mendonça foi uma celebração improvisada. Teresa, a cozinheira, havia preparado um bolo surpresa para comemorar o sucesso da exposição de Sofia. Antônio, o motorista que permanecera com a família, trouxe um pequeno presente, um conjunto de pincéis profissionais para a artista da casa. Enquanto todos conversavam animadamente ao redor da mesa, o celular de Gustavo tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Mendonça. Aqui é Débora Vasconcelos, da revista Foco Social. A voz da jornalista era profissional, mas calorosa. Estamos preparando uma reportagem especial sobre violência doméstica invisível em lares de alto padrão e gostaríamos de conversar sobre sua experiência e o trabalho da Fundação Yara Almeida. Gustavo fez uma pausa considerando. Até então, havia evitado exposição midiática, protegendo a privacidade de Sofia. Mas agora, com a menina mais estável e o trabalho da Fundação crescendo, talvez fosse hora de usar sua experiência para ajudar outras famílias. Podemos conversar, sim, respondeu finalmente, mas com algumas condições para proteger minha filha. Após desligar, explicou a situação para Cecília e Teresa. Acha que é uma boa ideia, senhor? Perguntou Teresa, sempre protetora. Se pudermos ajudar outras crianças e famílias a reconhecerem os sinais precocemente. Sim, acho que vale a pena. Gustavo refletiu. O abuso prospera no silêncio. Talvez compartilhar nossa história, com os devidos cuidados, possa quebrar esse silêncio para outros. Naquela tarde ensolarada, enquanto Sofia brincava no parquinho sob o olhar atento de Cecília, Gustavo caminhava pelo calçadão de Ipanema, refletindo sobre os eventos extraordinários dos últimos meses. A dor, o choque, a culpa, a raiva, todas emoções que processara intensamente nas próprias sessões de terapia. Agora, embora as cicatrizes permanecessem, havia também um propósito renovado. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Cecília, uma foto de Sofia no balanço, sorrindo abertamente, o medalhão de Yara brilhando ao sol. Abaixo um texto simples. Momentos assim fazem tudo valer a pena. Gustavo sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. A estrada à frente ainda teria desafios. O processo criminal contra Lúcia, as ocasionais noites de pesadelo de Sofia, seu próprio processo de perdão a si mesmo. Mas agora caminhavam juntos, fortalecidos pela verdade e pelo amor que sobrevivera às sombras. Uma semana depois,
Uma manhã luminosa selou a transformação. Na cozinha acolhedora do apartamento no Jardim Botânico, Sofia, Gustavo e Cecília preparavam juntos um café da manhã especial. Havia farinha por toda parte, risos enchendo o ambiente, pequenas trapalhadas culinárias que se transformavam em motivo de mais alegria. Na mesa da sala, um novo desenho de Sofia esperava para ser emoldurado. 5 figuras de mãos dadas sob um céu azul repleto de estrelas em pleno dia. A legenda, escrita com a letra cuidadosa de uma criança de 8 anos, dizia simplesmente: "Minha família, aqui posso ver, e aqui está sempre comigo." Não havia perfeição. Ainda apareciam pesadelos ocasionais. A culpa adulta ainda exigia trabalho constante. Os processos judiciais continuavam seu curso, mas agora existiam rotina, verdade e uma rede sólida de proteção construída com amor, vigilância responsável e compromisso diário. A jornada da família Mendonça provou que, mesmo nos ambientes mais sofisticados, onde as aparências costumam mascarar realidades dolorosas, a combinação de atenção genuína, documentação cuidadosa e coragem para enfrentar verdades difíceis pode romper ciclos de abuso e devolver à infância o que lhe pertence por direito: segurança, voz e a capacidade de sonhar novamente. O medalhão de Yara, antissímbolo de perda e depois arma de tortura psicológica, retomara seu propósito original, um elo de amor que nem o tempo, nem a distância, nem a maldade humana poderiam quebrar. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história do medalhão de Yara tenha tocado seus corações. Esta narrativa sobre proteção, coragem e amor incondicional nos lembra da importância de estarmos atentos aos sinais silenciosos de sofrimento ao nosso redor, especialmente quando se trata de crianças. Para acompanhar mais histórias emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com narrativas brasileiras igualmente cativantes. Encontre-a aqui clicando à sua esquerda. Se esta história te emocionou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. Todos os dias trazemos novas histórias que exploram a complexidade da vida e dos relacionamentos humanos. Queremos saber o que você achou desta história nos comentários. Sua família tem medalhões ou objetos especiais que carregam memórias importantes? Compartilhe conosco. Até a próxima história e lembre-se: às vezes o maior ato de amor é perceber o sofrimento silencioso de alguém e ter a coragem de agir.